Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar uma importante decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que simplesmente acabou com a farra do senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e do senhor Felipe Cury, secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aconteceu a Operação Contenção, como a gente está lembrado, né, evidentemente, no dia 28 de outubro, a operação que teve um número elevadíssimo de mortos, 121 mortos, sendo 4 policiais, 2 civis e 2 militares do BOPE, e 117 pessoas que inicialmente tanto o Cláudio Castro quanto o próprio secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, chamaram de todos bandidos, e quanto mais passa o tempo, a gente descobre que, na verdade, não eram todos bandidos, né? A gente já sabe que alguns que morreram em confronto com a polícia, e esses que morreram em confronto com a polícia assumiram o risco de morrer em combate, mas tiveram vários indivíduos que testemunhas relatam que se entregaram e que foram executadas sumariamente pela polícia. Tem outros casos, inclusive, como é o caso do Iago Ravel, que a Revista Fora até publicou aqui alguns dias atrás, o laudo que falava sobre a sua causa da morte, né, o seu atestado de óbito, numa linguagem bem popular, que diferente do que o Felipe Cury tinha dito, ele disse que o jovem morreu em confronto com a polícia, em troca de tiros, e que depois que ele morreu, o crime mandou arrancarem a cabeça dele, pendurar numa árvore para gerar choque na opinião pública e tentar culpar a polícia por essa situação. O que aconteceu? O laudo cadavérico foi publicado, como a gente já sabe, a Revista Fora trouxe aqui, e a revelação foi que ele não morreu por conta de disparo de arma de fogo, não. Ele morreu por causa da degola e perfurações com faca. E aí o que aconteceu? A polícia fez a operação, matou 117 na comunidade e saiu. E lá na região da mata, ficaram 70 corpos. O que é que deveria ter acontecido? A polícia deveria ter pedido reforço, ainda mais, para promover a retirada dos corpos. Por quê? Alguns indivíduos poderiam estar vivos, né, e poderiam ser socorridos, ter o seu depoimento prestado ali ouvido pela polícia para ajudar a combater o crime, né, já que eles alegam que todos que estavam ali eram criminosos. Mas a polícia simplesmente foi embora. Eles foram embora, o que é que as pessoas da comunidade fizeram? Começaram a perceber que os amigos, vizinhos, os parentes não voltaram, então eles poderiam estar lá na mata. E foram lá buscar os corpos na mata. E aí, quando chegaram lá, tinham 70 corpos. E aí a comunidade se reuniu, inclusive tinham pastores envolvidos, padres, líderes de associação de moradores, e foram retirando todos os corpos que estavam lá na mata e levando para uma praça. Os corpos estavam ali, né, entre o Complexo da Penha e do Alemão, e foram levados ali para uma praça. E lá foram enfileirados um ao lado do outro. O que é que o secretário Felipe Cury fez? Disse que todos os indivíduos que tiraram os corpos da mata seriam investigados por fraude processual. Segundo eles, os moradores estavam deliberadamente retirando as roupas camufladas dos bandidos que foram mortos em combate na mata para culpar a polícia e dizer que a polícia matou gente inocente. Vamos lá. O que a própria polícia divulgou recentemente, né, a própria Secretaria de Segurança Pública divulgou recentemente, já compromete a versão do Felipe Cury e do Cláudio Castro, né, que todo mundo que morreu era bandido. A gente já sabe que pelo menos, primeiro que dos que morreram, todos que morreram, nenhum era alvo da operação de busca e apreensão ou de mandado de prisão, nenhum. Depois se descobriu que metade ou não tinha envolvimento com o crime ou não tinham informações claras para associá-los ao crime. Então já não dá para afirmar que são todos bandidos. Tem um caso, inclusive, específico de um rapaz que era da Paraíba, se não me falha a memória, que nunca foi preso, nunca teve envolvimento com o crime, né, e que é um dos inocentes, em tese, que teria morrido, segundo ali as informações divulgadas pelo próprio governo do Rio de Janeiro. E aí a população foi lá retirar os corpos, trazer para a praça. Uma médica se voluntariou para ver se tinha algum vivo, porque talvez a população não esteja sabendo, mas o confronto aconteceu durante o dia, muitas das mortes aconteceram no início da manhã, e os corpos só começaram a ser retirados da mata da noite para a madrugada da terça para quarta-feira. Tanto que a médica chegou e falou, tô aqui para ver se tem alguém vivo, mas tá todo mundo morto. Já tinha corpo com formiga, meu amigo, cheio de formiga.
E aí a alegação do secretário Felipe Cury é que esses indivíduos que ajudaram a tirar os corpos das matas seriam processados por fraude processual e mandou abrir o inquérito, né? Porque ele disse o seguinte, né? Palavras do Felipe Cury. Ele afirmou que estavam retirando as peças de roupas camufladas dos corpos para alegar que os indivíduos que morreram não eram criminosos. Não eram criminosos. E aí agora eu queria tentar entender o lé e a cré. Como assim, Carlinhos? Você quer entender o lé com a cré? Porque vamos lá. Os resgates, né, dos corpos foram filmados. Tem vários vídeos na internet mostrando isso. Vários vídeos dos corpos sendo retirados da mata. Tem um vídeo dos corpos sendo enfileirados. Inclusive os vídeos das roupas sendo retiradas. Vamos tentar sair aqui para uma linha de raciocínio do Felipe Cury. Se a ideia era o crime ter mandado pegar esses corpos expostos ali um do lado do outro, teria obrigado a população a tirar as roupas deles para dizer que a polícia matou inocente, por que que o crime não proibiu de filmar? Porque tem várias filmagens do momento que as pessoas estão tirando as roupas. Tem várias filmagens. E pelo que a própria médica deu a entender na hora que ela chegou lá, é um procedimento comum, né? A pessoa foi ferida a bala, talvez, ou algum instrumento perfurante, numa faca, um facão. Tem de ver onde é que foi a lesão, né? E se tiver ali, evidentemente, despido, já é mais fácil de você identificar a lesão, mais fácil de você identificar se tá morto, se tá vivo, se não tá. E aí, percebendo que não pegou bem, né? Porque a narrativa deles começou a cair por terra. Vai passando os dias, meus amigos, a população vai ficando mais... não vou dizer racional, né? Porque não é falta de racionalidade. Mas as pessoas vão descobrindo novas informações e vão abrindo os ouvidos ali para entender alguns cenários. E a gente tem vários casos de pessoas que se entregaram para serem presas e a polícia foi lá e executou sumariamente. Tem um vídeo que o 247 publicou, né, de uma entrevista que eles fizeram com o senhor na comunidade. O senhor disse que viu um jovem se entregando para a polícia, 3 policiais renderam o jovem, que já estava, segundo essa testemunha, já estava sob custódia da polícia, colocaram esse jovem no beco e executaram ele sumariamente. O senhor gritou e falou que aquilo era covardia, que ele poderia ser criminoso, mas se ele tinha se entregado, a polícia teria de prender ele. O que é que aconteceu? Segundo o próprio senhor, policiais pegaram o carro dele e vandalizaram o carro. Aí eu pergunto pra você, a polícia entrou na comunidade, segundo eles, pra acabar, a gente viu um monte de vídeo, né? Pra acabar com aquelas torturas, né? Amarrando o cara no carro, arrastando, colocando a mulher dentro de uma banheira cheia de gelo, oprimindo o morador, obrigando o morador a pagar caro nisso, a pagar caro naquilo. Aí vai a polícia e destrói o carro de um morador. E aí ele perguntou uma coisa que é interessante, ele falou, quem fez isso no meu carro é a polícia. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou denunciar a polícia na polícia? E é essa visão que tem que acabar. A polícia está lá, supostamente, para combater o crime. A polícia não pode cometer crime alegando que está lá cometendo o crime para combater o crime. Porque, como eu disse, desde a primeira semana da operação, o que separa a polícia do bandido, neste critério, nesse caso aí, é só a farda. Se os dois estão atuando de forma criminosa, promovendo execução sumária, torturando as pessoas, o que separa o policial do bandido é a farda. Porque o que o bandido está fazendo lá, que a polícia foi combater, é exatamente isso. Execução sumária, tortura, opressão contra os moradores, cobrança de propina. Se a polícia faz o mesmo, como eu disse, o que separa um do outro é a farda. Porque na prática são exatamente a mesma coisa feita por ambos ali. E aí o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, na mesma decisão que ele pediu que suspendesse os inquéritos contra familiares, porque não faz sentido. Era para deixar os corpos lá apodrecendo? Era para deixar lá apodrecendo? Porque como eu disse, e vou repetir aqui, para a polícia pode ser tudo bandido. Para os familiares são entes queridos. É simples assim. É simples assim. E eles têm o direito de enterrar os seus mortos. E aí o ministro, na mesma decisão que ele pediu, por exemplo, para que se suspendesse esse inquérito, ele pediu também que fosse preservadas as imagens das câmaras corporais dos policiais e que fossem também entregue os laudos de autópsia dos mortos. Por quê, Carlito? Porque já se sabe que vários indivíduos que morreram foram executados. E aí eu vou ter de repetir. Quando a polícia entra na comunidade e executa sumariamente pessoas que estão rendidas e que se entregaram, o que separa a polícia do bandido é a farda. E é por conta disso que o ministro Alexandre de Moraes está atuando. Lembrando, né, como eu citei para vocês, foram retirados 70 corpos da mata, da madrugada da noite da terça-feira para a madrugada e amanhecer do dia da quarta.
tá? E o que os familiares fizeram foi basicamente o que o trabalho da polícia deveria ter feito, que é, fez a operação, infelizmente acabou com esse número de mortos aí, chama lá o Rabecão, chama o IML, chama a defesa civil, chama lá quem for. Aumenta o reforço, coloca a luz aqui, liga para quem for que tiver de ligar, para retirar os corpos e levar essas pessoas para o Instituto Médico Legal. O que para mim ficou claro é que ficou tão evidente que algumas pessoas foram sumariamente executadas que eles não tinham como justificar e simplesmente decidiram ligar o botão do dane-se e a gente não vai fazer nada mesmo e acabou, é tudo bandido, deixa aí no mato e pronto. Só que eles esqueceram que esses indivíduos tinham família e que algumas histórias viriam à tona, inclusive, de pessoas que se renderam, que foram executadas. E é interessante essa história toda porque tá todo mundo ali se vendendo como puro. Não, a gente tá combatendo o crime, o crime não vai reinar no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso aqui é o Cláudio Castro, né, falando. Isso aqui não é nenhum tipo de gozação com ele, não. É só pra mostrar como é que ele tá ali, né, todo, né. Ele tem um problema com gagueira, mas eu não tô imitando a gagueira dele aqui, não. Eu tô mostrando como ele... Não, porque o Rio de Janeiro tá aqui todo, não sei o quê, que tá forte, que a gente tá combatendo o crime. E na prática é o oposto. Secretário de Esporte e Lazer indicado pelo Cláudio Castro. Membro do Comando Vermelho segundo a Polícia Federal. Passava informações, inclusive, para o Comando Vermelho através do TH Joias. E que, segundo, inclusive, materiais coletados pela Polícia Federal, até uma base do batalhão de choque da Gardenia Azul foi trocado por um batalhão de polícia normal, porque o TH Joia, junto com o traficante, tinha pedido supostamente para que ele fizesse isso, e ele teria conversado supostamente com o secretário da Polícia Civil do Cláudio Castro na época, o senhor Luiz Henrique, e teria conseguido essa troca. A gente sabe da proximidade do Cláudio Castro com o TH Joias. O senhor Felipe Cury era assim, um encarne com o Alan Tunovski. Pesquisa que é o Alan Tunovski, a relação que ele teria supostamente com as milícias do Rio de Janeiro. Você entendeu que é difícil você encontrar alguém puro no Rio de Janeiro, no universo da política? Essa que é a realidade. Então, parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, porque a lei tem de ser preservada. A gente não está falando aqui do indivíduo que morreu em confronto com a polícia, porque atirou na polícia e assumiu o risco de tomar um tiro de volta. A gente está falando de ações que extrapolaram a lei. E aí, meu amigo e minha amiga, todo mundo é igual e não adianta gritar mais ou menos, porque na prática a lei vai ter de ser aplicada. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ver, vocês não viram a missa metade, eu acredito que vai vir muito mais coisa à tona aí, tá? Inclusive de tortura, de execuções sumárias. A gente vai saber muita coisa muito em breve, tá certo? Deixa aqui o seu comentário sobre isso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal aqui da Revista Fórum, deixa o seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!